Agora, a gente vai falar justamente com o professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro, para analisar justamente este momento político dos Estados Unidos de tensão. Felipe, obrigado pela participação aqui conosco. Eu comentava com a Evelyn e eu quero começar daí, sobre esses protestos. A gente pode dizer que, pelo menos nos últimos anos, essa é a grande prova à democracia americana, porque, de um lado, o presidente, porque ele é o presidente americano, não importa a eleição de hoje, porque hoje ele é o presidente, põe à prova, diz que há fraudes, diz que os democratas criaram uma máquina para justamente fraudar a eleição. Como que o senhor enxerga isso, professor? Uma boa noite. Boa noite, Gustavo, e a todos. Na realidade, eu diria que é uma situação que não tem precedente histórico, Gustavo. Você ter um presidente da República nos Estados Unidos que, de maneira deliberada, afirma que há fraudes nos votos por correio e que, portanto, em razão disso, ele não se compromete, como deixou muito claro nos debates presidenciais, a uma transição pacífica do poder e incita, por meio de tweets irresponsáveis, os seus apoiadores a também acreditar nessa teoria conspiratória, de fato, a gente está diante de um teste de fogo sem precedentes para a democracia norte-americana. Felipe, a gente ouve muito aqui, fazendo uma analogia no Brasil, que uma eleição começa quando a outra termina. A gente pode fazer essa analogia justamente hoje nos Estados Unidos, apesar da eleição não ter terminado. Donald Trump pode estar jogando politicamente para justamente, olha, se eu perder, daqui 4 anos eu volto e eu quero manter, eu vou usar uma palavra obviamente inventada aqui, um trumpismo no ar para me manter forte com os republicanos? Pode até ser que seja uma estratégia do presidente Trump, mas me parece que a estratégia mais de curto prazo, Gustavo, é realmente ele se manter no poder a qualquer custo. Ele veio durante toda a campanha, há meses, deslegitimando o voto por correio e que a gente sabe, por meio de vários estudos e pesquisas muito sérias, que o voto por correio nos Estados Unidos é, em geral, muito seguro, não há evidências de fraude. Há estados como Oregon e Washington, e mesmo Colorado, que já realizam votação em grande escala por correio sem nenhuma ocorrência significativa, a não ser casos de problemas muito pontuais e administrativos não vinculados à fraude. Então, esse tipo de atitude, por mais que possa até envolver algum tipo de estratégia para 2024, me parece que o foco é realmente não sair da Casa Branca agora. E, além disso, de maneira alguma, admitir que foi derrotado. Felipe, você que estuda, obviamente, entende mais da história americana, a gente pode dizer que o Partido Republicano hoje deu uma guinada, uma mudada completamente, e muito por causa de Donald Trump, ele transforma o partido neste momento? Sem dúvida. O que acontece hoje com o Partido Republicano é uma mimetização do presidente Trump e do trumpismo. Isso ficou muito claro na convenção do Partido Republicano, que aconteceu em agosto, que foi a convenção que ratificou, confirmou a nomeação do presidente Trump para a reeleição, uma convenção totalmente dominada pelo presidente Trump, pelo discurso do presidente Trump. Mas o que me parece, Gustavo, a evidência mais clara de que o Partido Republicano realmente se transformou é que a gente esperaria, numa situação dessa, de um presidente falando o que está falando e agindo da forma que está agindo, a gente esperaria que as figuras mais tradicionais, históricas do partido, mesmo ex-presidentes, figuras que realmente construíram o Partido Republicano, colocassem a público a sua oposição a algo que não poderia ser aceito, que é a ameaça à democracia norte-americana e que não é apenas uma ameaça à democracia nos Estados Unidos, mas é a ameaça ao princípio da democracia no próprio mundo. Professor, deixando um pouquinho de lado, ou melhor, abrindo a nossa cabeça, saindo um pouco da política, mas analisando também a economia americana. Nos últimos dias, a economia americana, nesses 2 últimos dias, o mercado, principalmente, tinha entendido bem, olha, Joe Biden deve ganhar, mas o Senado ficou com os republicanos. Isso, para nós do mercado, é bom porque não teremos um governo 100% democrata. Essa nova posição de Donald Trump, de pôr em xeque a democracia,
pode gerar instabilidade econômica para os Estados Unidos e, obviamente, para o mundo todo, já que os Estados Unidos é uma potência, se não a maior potência hoje econômica no mundo? Sem dúvida, né? Ou seja, o mercado, empresários, né, produtores, o que mais desejam, sobretudo, é estabilidade, né? Previsibilidade e estabilidade. E aquilo que o Trump, na verdade, não representa, ainda mais nesse contexto, é exatamente isso, estabilidade e previsibilidade. Então, não há dúvida que se essa disputa, né, ela terminar com o Trump derrotado e, mesmo assim, ele continuar questionando a legitimidade do processo, não reconhecer a derrota, judicializar até o limite e continuar incitando os seus apoiadores a não aceitar os resultados das urnas, sem dúvida isso envolve instabilidade para a economia norte-americana e a gente está falando do país mais rico do mundo, do país que tem conexões comerciais e financeiras com vários países do mundo, portanto, o impacto vai ser sentido em maior ou menor grau por todos os países do planeta. Felipe, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, analisando não só a eleição, mas o passar, esse momento da eleição americana que agora entra em xeque até para a democracia.